O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, bloqueou quase 14 milhões de reais das contas do PL. A medida ocorre depois que Moraes rejeitou o pedido do partido para invalidar votos registrados em metade das urnas usadas no segundo turno. Moraes havia determinado a condenação da legenda ao pagamento de multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé. Ainda em um trecho dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele escreve o seguinte para justificar a pena imposta ao partido, ao PL, abre aspas, a total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, fecha aspas. Essa foi um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes para justificar essa multa de quase 23 milhões de reais ao PL. Augusto, o ministro fala em pedido esdrúxulo e ilícito, mas a gente já tratou aqui no programa, inclusive, que existe uma resolução do TSE, dizendo no artigo 51 que as entidades fiscalizadoras, ou seja, os partidos políticos, eles podem solicitar uma verificação extraordinária, como ocorreu com o PL, né? O Alexandre de Moraes, primeiro, ele invadiu as atribuições do Executivo. Depois de um ano, se não me engano, de governo Bolsonaro, ou antes disso, ele proibiu, na prática, que o presidente da República exercesse uma atribuição que é dele, do Executivo, que é a nomeação do superintendente da Polícia Federal. Aliás, a gente sempre lembra aqui que esse foi um erro do presidente Bolsonaro. Não deveria ter permitido que o Alexandre de Moraes, em nome do Supremo, se intrometesse na seara de outro poder. E aí ele começou a interferir, a produzir interferências sucessivas na área do Poder Executivo. E cansou, ele não se cansa de fazer isso. Emitiu mais de 100 ultimatos, é disso que se trata, ao presidente da República. Tem tantas horas para responder isso, tem tantos dias para responder aquilo, tem tal. Isso é uma insolência criminosa. Simultaneamente, ele interferiu nas atribuições do Legislativo. Para ficar num caso, ele prendeu um deputado federal no exercício do cargo porque emitiu opiniões. E a Constituição diz que nenhum deputado ou senador pode ser preso, pode ser punido por quaisquer opiniões, palavras ou votos. Ele poderia ser processado. Não, ele prendeu em flagrante, porque ele insultava o Supremo, na opinião do Alexandre de Moraes. Essa prisão foi endossada covardemente pela Câmara, iludida por um acordo proposto pelo Alexandre de Moraes. Ele disse que soltaria o deputado em poucos dias e também os outros presos políticos em troca da aprovação da decisão dele. Não soltou. O deputado foi punido durante meses e ele continua perseguindo o deputado. É muito natural que, diante da omissão dos representantes desses poderes, dos líderes desses poderes, ele continuasse avançando. E agora ele interfere na vida de partidos políticos. Os partidos políticos não podem ser intimidados, e muito menos punidos, pelo arbítrio de um ministro do Supremo que faz o serviço sujo em nome dos outros. É isso que a Veja chama na capa de Suprema União. Aquilo é um bando. São 9 ministros que fazem qualquer coisa sob o silêncio dos nomeados pelo Bolsonaro. Ele aplica, em nome dos 9, dos outros 8, uma multa inviável, uma multa milionária, que nenhum partido deve pagar e também não pode pagar, e assim vai. Daqui a pouco
ele interfere na eleição do presidente do Senado, presidente da Câmara, ele vai avançando. Eu repito, toda autoridade que tem o temperamento arbitrário e que consegue mais poder, não devolve esse poder espontaneamente, voluntariamente. Tem de se tomar de volta. E, no entanto, os partidos que formaram a coligação com o PL, covardemente também, não, nós não dissemos nada, nós não cobramos nada, então temos de escapar da multa. E era o que o Alexandre de Moraes queria, para deixar só o PL, que é o partido a que está afiliado o atual presidente da República, só o PL respondesse por isso. Ele faz coisas óbvias, previsíveis, e esse pessoal continua recuando. Espero que os deputados e senadores eleitos agem não com mais coragem, com alguma coragem, porque esses de hoje, vistos em conjunto, não têm coragem alguma. Ainda seguindo nesse mesmo assunto, Ana, hoje o Partido Liberal divulgou uma nota informando que pretende adotar algumas medidas para preservar a livre atividade partidária e outras liberdades previstas na Constituição, mas ainda não deu detalhes do que pretende fazer a esse respeito. Até lembrando que na semana passada nós conversamos com o jurista, o Fabrício Rebelo, que levantou essa questão sobre a empenhorabilidade do fundo partidário, né? Não, o problema é que se existisse um livro chamado Constituição para seguir, um ordenamento jurídico, o livro existe, mas o Supremo não segue. O Alexandre de Moraes, nós sabemos muito bem que ele não segue, o ordenamento jurídico morreu, o sistema acusatório morreu. Há advogados aí que representam seus clientes naqueles inquéritos, né, da fake news, do fim do mundo, e que eles estão sem acesso ao processo durante 2 anos. Há 2 anos eles não conseguem acessar. Então, como agir, você como advogado, como agir diante de um estado de exceção onde o Alexandre de Moraes, ele faz as leis, ele legisla, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o juiz. Então fica muito complicado qualquer ação, né, que eles tentem fazer dentro da nossa Constituição. A gente não sabe o que vai dar, porque a cada ação dentro das 4 linhas, como o presidente Bolsonaro sempre fala, existe uma ação esdrúxula, para usar aí o linguajar do senhor ministro Alexandre de Moraes. As ações, as decisões são completamente esdrúxulas e o pior, fora da Constituição. Eu estava lendo aqui uma decisão que ele teve, que ele proferiu entre o primeiro turno e o segundo, naquelas ações ali, bem, né, que ele resolveu colocar o trator da censura em todo mundo que falasse contra o candidato dele. E vejam bem, ele escreve o seguinte, que ele está falando das modalidades de desinformação, né? E ele disse que a primeira delas é a manipulação de algumas premissas verdadeiras que junta várias informações verdadeiras que aconteceram, mas que chegam a uma conclusão falsa. Ou seja, nós não podemos agora nem concluir o que a gente quer, Paula. A gente tem que ver a verdade, olhar os fatos e tirar a conclusão que eles querem. Porque se essa conclusão que nós tiramos não é a que eles querem, eles inventam uma lei, eles distorcem a Constituição e colocam aí diante, né, do nosso dia a dia essa lista de decisões esdrúxulas e o pior, inconstitucionais. Então, a República está sob um estado de exceção e eu repito, o brasileiro e todos nós aqui nos perguntamos quem vai parar esse estado de exceção, porque nós já estamos sob uma ditadura. Fiuza, a gente está comentando então essa decisão do Moraes de bloquear as contas do PL. Quero dizer que vou partir aqui dessa última formulação da Ana sobre
Ana, isso aí se chama, na nova língua do novo direito, do Alexandre de Moraes e do TSE/STF, a segunda geração de desordem informacional. Eles estão brincando com a nossa cara, né? Eles estão brincando com o direito, eles estão brincando com a população. O que significa essa multa? Significa que o Alexandre de Moraes, sozinho, diz que não se pode questionar, não se pode apresentar os indícios que são reais de irregularidade na eleição. E aí? Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Com a palavra o Congresso Nacional, com a palavra o restante do Supremo, que não adianta nada, com a palavra o restante do Poder Judiciário, que pelo visto também não adianta nada, com a palavra o Ministério Público, que também não adianta nada, porque a Vice-Procuradoria-Geral apontou um momento de exorbitância do ministro Alexandre de Moraes, ultrapassando as 4 linhas. Foi isso exatamente o que disse a vice-procuradora Lindora Araújo. No inquérito em que o ministro simplesmente ignorou a recomendação de arquivamento de um inquérito e disse que era assim mesmo. E ela disse, então, que assim ele estava maculando o sistema acusatório brasileiro e ficou por isso. Então, o resumo é o seguinte, está tudo ficando por isso mesmo. Está tudo colando. Está tudo virando ato de vontade fantasiado de direito. E aí, o que sobra? Sobra a população dizendo que não quer brincar disso. Sobra a população dizendo que não quer virar escrava de burocrata sem lei. E sobra a população clamando por alguma instituição, né, que tenha a boa ideia de fazer cumprir as leis. A população começa a achar que são as Forças Armadas. Não porque ela queira brincar de golpe. Golpe é você ter uma eleição com indício de irregularidade e não permitir a averiguação. Isso é que é golpe. Golpe é você presidir um processo eleitoral sem nenhuma idoneidade, sem nenhum equilíbrio, né, na base da censura. Isso aí que é golpe. A população está esclarecida, está vendo tudo isso muito claramente. Então, é claro, eu como cidadão comum, eu olho e falo assim, bem, é isso, acabou a lei, acabaram as instituições, se desmanchou tudo, então o nome disso é vale tudo. Então eu pago o meu imposto, eu obedeço às regras, obedeço às leis, mas eu vou obedecer sozinho? É isso que o cidadão está se perguntando. Então é uma situação absolutamente destrambelhada, né, muito grave, e que a população e nós aqui fazendo o nosso serviço continuamos na expectativa de que, dentro da institucionalidade, estes atos abusivos sejam revistos. Quer comentar, Augusto? Queria completar só o seguinte, quer dizer, realmente a realidade brasileira supera, não a ficção, né, de modo geral, supera o realismo fantástico, que é o que há de mais delirante, no melhor sentido, aí, né, de imaginação, na literatura. É um negócio muito doido. Quer dizer, você pega, por exemplo, 100 Anos de Solidão, tá, que eu acho o melhor romance da literatura moderna, um negócio espetacular em que o Gabriel Garcia Marques dá vazão à sua imaginação espetacular. Então, por exemplo, tem um personagem, Aureliano Buendia, que eu não me recordo agora o número exato, mas ele se meteu em 150, parece, revoluções, perdeu todas. Numa que ele estava ganhando, né, ele chega com um esquema de segurança de tal forma amplo que a mãe não pode se aproximar. Mas como é que pode acontecer um negócio desse? Pois bem, o Alexandre de Moraes está decidindo em nome de um tribunal. Quem é a vítima das decisões arbitrárias dele tem de recorrer a ele. Isso nem o Garcia Marques ousaria botar num livro de ficção, porque já supera o limite do exagero. Ele não leva em conta o que diz o Ministério Público, a quem cabe qualquer tipo de denúncia. Não há processo sem a presença do Ministério Público, não pode haver. E ele simplesmente ignora os pedidos, as decisões que vêm da Procuradoria-Geral e segue em frente com o silêncio cúmplice dos comparsas de toga. Nenhum deles diz nada.
Eles estão, Suprema União, como disse a Veja, em torno de um avanço criminoso que só provoca avanço sobre territórios alheios e que só provoca a insegurança jurídica. Eles ficam falando em insegurança alimentar. Agora cresce. 75 milhões de brasileiros não comem, eles estão preocupados com isso. O Barroso, por exemplo, o Luiz Roberto Barroso. 35 milhões passam fome, 75 estão ameaçados, e eles estão ameaçando, eles estão trucidando a segurança jurídica de que eles deveriam cuidar, porque eles querem mandar do Brasil e estão avançando. Os poderes que não reagem agora, os integrantes dos poderes, que não reagem agora por oportunismo, serão vítimas. Alguém precisa botar o pé na porta. E a população, o povo brasileiro, sem ter a quem recorrer, recorre muito compreensivelmente aos militares que nenhum ministro do Supremo ousa enfrentar.